É isso, meus irmãos. Vamos continuar falando sobre a jornada da fé. Na semana passada, o Gilberto falou sobre o desenvolvimento da nossa salvação. E ficou muito claro para nós que se a gente não persegue, se a gente não corre atrás desse desenvolvimento, desse crescimento da nossa salvação, nós regredimos e morremos. Porque, lembre, crescimento não é uma opção. Ou você cresce na fé, ou você morre. Não tem essa opção de ficar sentado em cima do muro esperando Jesus voltar, né? Mas só é possível desenvolver a nossa salvação num ambiente de corpo, ou seja, de igreja, de família da fé, né? Igreja não se resume a quatro paredes, nós sabemos disso, mas o corpo de Cristo espalhado nessa terra toda. Mas é claro, eu não posso me relacionar com o corpo de Cristo espalhado na terra. Então eu tenho o meu local, o meu ambiente, o meu grupo, seja ele pequeno ou grande, mas aquele é o corpo do qual eu sou parte, que consequentemente integra todo o corpo de Cristo. E só é possível desenvolver a minha salvação, ou seja, crescer em direção ao céu, neste ambiente de corpo. Lembra que a Bíblia fala bem lá no início, em Gênesis, o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. A gente usa muito isso no contexto de casamento, mas nem todo mundo casa, né? E é muito além da questão de casamento, de casal. Não é bom que o homem viva só. E ponto final. Nós fomos criados por Deus para vivermos num ambiente de corpo, de família, de igreja, de comunidade, seja o nome que você queira dar, né? Mas significa exatamente isto. E só é possível ser família de duas formas. Ou nós nascemos na família, ou somos adotados por ela. Também é uma maneira de ser parte da família. E a Bíblia já fala que nós fomos adotados, né? Pela Jesus Cristo, o próprio Deus, Pai, nos adotou através de Jesus Cristo na sua família. Portanto, somos filhos tão amados quanto é amado o Senhor Jesus. É difícil a gente acreditar nisso, né? Mas a Bíblia nos mostra exatamente assim. Deus nos ama tanto quanto Ele ama o seu Filho Jesus. E no corpo, na família, nós aprendemos muitas coisas que promovem o nosso crescimento, promovem o desenvolvimento da nossa fé, da nossa salvação. Eu quero colocar algumas, três, bem básicas. A primeira coisa que a gente aprende na família de Deus, na família, no corpo de Cristo, é sobre o amor. Sim, meus irmãos, sim. Ainda que seja um amor frágil, um amor que se aperfeiçoa cada dia mais, não chegou ao ápice da sua perfeição, porque é assim mesmo, ainda assim, é a melhor demonstração que nós temos aqui na Terra do amor de Deus, é a melhor representação do próprio Deus. E esse amor que a gente aprende na família de Deus, no corpo, na nossa família também, na nossa família de sangue, mas nem todas as famílias de sangue representam Jesus, representam o próprio Deus, porque muitas não tem nada a ver com ele, né? Então vamos falar da nossa família na fé, do corpo de Cristo aqui na Terra. O objetivo, se eu pudesse resumir, assim, qual é o objetivo da nossa caminhada, né, a nossa jornada da fé, jornada de fé? Alguns talvez iriam dizer, o objetivo é porque a gente quer ir para o céu, mas não é, não pode ser. Essa é a motivação mais errada de todas. O céu, a vida eterna com Deus é uma consequência natural e óbvia de andar com Ele aqui na Terra.
O objetivo da nossa caminhada, meus irmãos, é aprender a amar. É aprender sobre o amor de Deus que se derrama e transborda no amor que nós temos um pelo outro, né? O amor, eu sei que tem muitas maneiras de olhar o que é amor, e a maioria das vezes a gente acaba caindo na questão do sentimento, né? O que eu sinto pela outra pessoa. O que eu sinto, né? Quando eu sinto bem em relação a outra pessoa, isso é importante também, é claro que é. Mas o amor é muito maior do que os meus sentimentos, do que eu sinto. O amor, ele tá fundamentado num tripé fortíssimo, que é verdade. Então, todo o amor está colocado sobre esta coluna, que a Bíblia fala que é a base do trono de Deus, né? É a verdade. Então, todo o nosso amor, ele tem que emanar da verdade. A verdade, aquilo que é verdadeiro, não tem nem como falar verdadeiro diante dos olhos de Deus, porque só existe uma verdade, né? E essa verdade emana do próprio Deus. Então, o amor está fundamentado na verdade, aquilo que é verdadeiro. Também o outro tripé é a justiça. O amor, ele tem que ser justo. Ele tem que fazer o bem para A e B, sem olhar a quem, como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia, não, como diz uma música antiga, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ele tem que estar fundamentado nessa justiça que emana de Deus. E o amor, ele também está fundamentado na questão tempo. Vou explicar um pouquinho mais, né? Ele é eterno, o amor é eterno. A Bíblia fala que o amor nunca acaba, portanto, é eterno. E o que é que, como nós poderíamos traduzir isso para nós aqui? Porque eterno é uma palavra tão vaga, tão distante, tão fora da nossa realidade. Mas então vamos colocar a palavra tempo, né? Tempo. Nas pequenas coisas, quando nós educamos nossas crianças, nossos filhos, nós temos esse valor, esse pilar tempo. Então, às vezes eu tenho que, vamos dizer assim, é, trabalhar, às vezes não, isso é fato. Se eu amo meu filho, se eu amo, né? Agora, se eu tenho somente sentimentos pelo meu filho, é diferente. Os sentimentos não são eternos. Eles não estão apoiados na verdade, na justiça e no tempo, na eternidade. Os sentimentos passam. Mas o amor, o verdadeiro amor, né? Ele, quando nós criamos, né, ensinamos nossos filhos, nós nos preocupamos com o amanhã. Então, às vezes eu tenho que dizer, muitas vezes eu tenho que dizer não, eu tenho que disciplinar, eu tenho que corrigir. E isso vai causar um pouco de dor, de desconforto no meu filho. Momentâneo, é dor momentânea, é desconforto momentâneo. Porque eu estou amando o meu filho, assim como Deus nos ama, né? Ele é o nosso modelo de amor, então todo o amor emana dali, né? Do trono dele. Então, no caso de filhos, que eu tô falando aqui, eu estou olhando o amanhã. Então, mesmo que eu cause desconforto, insatisfação e até um pouquinho de infelicidade na minha criança, mas eu estou fazendo isso pensando, amanhã ele vai ser um homem digno e honrado, uma mulher digna e honrada, uma pessoa, um adulto, um jovem ou adulto que vai reconhecer Deus, e é uma maneira de eu trabalhar o meu filho para que ele vá para o céu, para que a eternidade seja uma realidade na vida dele. Estou falando de filho, mas o nosso amor, nós temos que olhar a questão tempo com todo mundo, com todos que nós amamos. É claro que nós não temos a responsabilidade de disciplinar nosso amigo, né, nosso companheiro de jornada. A gente não disciplina, mas a gente discipula um ao outro. E o discipulado, às vezes, traz também bastante desconforto, porque a gente vai falar e vai ouvir algumas coisas que a gente não vai gostar. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o valor tempo. Não, eu não gosto agora, mas eu estou sendo trabalhada, eu estou sendo aperfeiçoada para meu crescimento. Então, isso é muito positivo. A Bíblia fala que as pessoas,
que os amigos, né? Os verdadeiros amigos são aqueles que falam a verdade para nós, mesmo quando elas parecem muito desagradáveis. Mas no final das contas, estou parafraseando, mas é isso que a Bíblia fala. No final das contas, vai me levar ao caminho da vida. Né? E aqueles que bajulam, que falam apenas o que a gente quer ouvir, né? O que nosso ego quer ouvir, essas pessoas não nos amam de verdade. Elas falam para a gente se sentir bem, mas no final das contas, se aquilo não é a verdade, então isso não traz nenhum crescimento. Pelo contrário, nos torna imaturos, porque a gente só sabe ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Isso é coisa infantil, espiritualmente. Por isso que nós precisamos crescer, desenvolver a nossa salvação, ou seja, aprendermos a ser como Jesus, sermos discipulados, né? Tornar-nos chegar ao ponto da estatura do varão perfeito, é isso. E isso só é possível com dor, com desconforto. É isso que nos ensina e que é assim que nós somos amados. Deus faz assim com a gente também, né? Não é o tempo todo, claro, ninguém aguenta. Mas ele nos confronta e depois ele vem, nos abraça, nos beija, nos recebe nos seus braços, depois ele nos confronta de novo e assim a gente vai. Bom, o amor é tão importante que a gente aprenda sobre ele, é necessário, é imprescindível, é absolutamente, que eu posso dizer? Faz parte da vida cristã. Não tem como viver uma vida cristã se a gente não aprende a amar, né? Se a gente não entra nessa escola do amor. E observem que lá em Mateus 25, Jesus falando com seus discípulos, com seus ouvintes, ele mostra que o amor nos julgará. O amor vai nos julgar. Então, quer ver? Eu vou ler para vocês para ficar mais bem colocado, né? Então, isso aqui lá no final, né, no dia do julgamento, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Quer dizer, forasteiro, né? Estrangeiro, mas também estranho. Pessoa estranha. A gente não faz hospitalidade só para quem é legal, não. A gente faz para o estranho também. Bom, detalhe. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como um forasteiro e lhe hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Por isso que eu disse que nós seremos julgados pelo amor. Então, se por um lado a gente fala assim, olha, a salvação não é por obras, né? A Bíblia fala isso. Não é por obras, não é pelas coisas que eu faço. Mas é impossível ser salvo e não ter obras. É impossível. Se não existe obras, você pode ter certeza, não foi salvo, não foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Mas só que a diferença é que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, nossas obras são motivadas pelo amor. E o fim delas é o amor também. Então, é a motivação básica. Por que eu faço isto? Por causa do amor. Primariamente, o amor de Jesus por mim. E depois, porque Jesus me ensina a amar o meu próximo, né? Eu não tenho responsabilidade por orar por todos os enfermos. Eu não tenho responsabilidade por vestir todas as pessoas que precisam, alimentar todas as pessoas. Não, Deus não está pedindo isso. Mas aquele que chega até a gente, aquele que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. É só isso que Deus pede, né? E aí, ele no final, no julgamento final, ele vai levar isto em consideração como uma consequência do amor dele em nós e do nosso amor
por ele, como fala lá em 1 João, né? O nosso amor por Deus. No corpo, a gente aprende onde isso? A gente aprende no corpo. Porque lembra que eu falei para vocês? Não é bom que o homem viva só. Por que não é bom que o homem viva só? Porque não tem, por muitas razões, mas porque não é impossível, não é possível vivenciar o amor se a gente estiver sozinho, isolado. Por isso que a Bíblia fala que o solitário, né, busca seus interesses. Ou seja, o solitário é, assim, tecnicamente, um egoísta, né? Ele busca os seus interesses, ele quer ficar lá sozinho e tal. Então, isolado. E ser isolado, aliás, é complicado, né? É complicado. Não dá pra gente julgar todo mundo, porque Deus conhece os corações. Mas alguns casais dizem que não querem ter filhos, né? Não é que eles não possam, eles não querem ter filhos. E a motivação básica daquilo é egoísmo, porque é bom viver só em duas pessoas, né? Confortável, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu não tenho obrigação com ninguém. Isso não representa o reino de Deus. O reino de Deus, sim, é sacrifício, é doação. E não tem sacrifício maior do que esse da gente ter filhos, a gente tem que renunciar nossa vontade, nossos desejos. Mas, meus irmãos, queremos ou não queremos ser parecidos com Deus? Porque se não queremos, então pula fora de uma vez, assume, vai aproveitar o mundo, porque pelo menos você vai aproveitar alguma coisa nessa sua vida, né? Aproveita o conforto, os prazeres do mundo, porque a eternidade já está perdida mesmo, mas pelo menos aqui tem algum conforto, né? Algum prazer. Agora, quando a gente, né, muitos por aí afora, ou alguns, né, vamos dizer que são só alguns, vivem dentro da igreja, né, se dizem cristãos, mas vivem para si, eu tenho até dó, porque eles nem vão aproveitar a vida aqui, porque vão viver miseráveis, né? Porque se a pessoa fala que é crente, mas ela vive para si, então ela está se privando de coisas que ela gostaria de fazer, ela se enxerga como crente, mas ela não é de verdade. Se enxerga como salva, mas não é de verdade, porque não tem relacionamento com Deus, não vive em amor, não busca o amor dele, e não esse amor que é pleno, que é sacrificial também, né? Mas é muito bom, né, meus irmãos? O amor é de Deus em nós, através de nós. Ele é muito bom, porque ele é sacrificial, sim, mas ele também tem muito retorno, né? Ele traz muita alegria ao nosso coração. E algumas pessoas que não vivem. O pessoal fala que é Raimundo, pé na igreja ou no mundo, né? São pobres, cegos e nus, miseráveis mesmo, porque eles perdem a sua vida aqui e perderão a vida eterna também. Então, enfim, né? Mas graças a Deus, não somos nós que temos que julgar essas pessoas. É Deus que vê o coração e sabe, né? Nem todo mundo a gente pode colocar no mesmo pacote e dizer que é a mesma coisa, né? Mas fica aí um alerta. Então, no corpo, nós vivenciamos. É só no corpo que nós vivenciamos o amor de Deus. Nós aprendemos, nós crescemos nele. Nós aprendemos a não viver para nós, né? Mas viver para o outro, que é a lei áurea, básica do cristianismo, né? Amar a Deus acima de tudo e todos, e o próximo como amamos a nós mesmos. Nesses dois mandamentos resume a lei e os profetas. Toda a Bíblia, todo o reino de Deus se resume nisso, no amor. E apesar das nossas imperfeições. É claro, Deus sabe que nós não chegamos lá ainda. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é a gente estar em busca é estar em direção ao reino, em direção à coroa eterna, né? Em direção ao próprio Cristo, porque não é uma coroa que nós estamos buscando, isso aí é uma metáfora, né? Nós estamos buscando Jesus, ele é a nossa coroa, né? Então, apesar das nossas imperfeições, nós estamos crescendo e o corpo nos ensina. O corpo faz a gente ficar com raiva também, nossos irmãos, é ou não é? Às vezes a gente não fica com raiva, aquele irmão, né? E às vezes a gente faz raiva nos outros. Aquela irmã, né? Mas a gente vai para frente, né? Supera e vai caminhando. E isso faz parte do crescimento.
Aí eu lendo um pedacinho na verdade está no livro do Rick Joyner, no Rick Joyner não, do Rick Warren, mas é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Diz assim, 4 dos 10 mandamentos versam sobre nosso relacionamento com Deus. 4 dos 10 mandamentos fala diretamente do nosso relacionamento com Deus, né? Bem vertical. Enquanto os outros 6 falam sobre nosso relacionamento com as pessoas. Ou seja, os outros 6 mandamentos, horizontal, falam da gente com as pessoas. Mas todos os 10 mandamentos são sobre relacionamentos. Mais tarde, Jesus resumiu o que mais importa para Deus em 2 instruções: amar a Deus e amar as pessoas. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, que eu citei para vocês agora. Outra coisa que a gente aprende no corpo de Cristo, a igreja, é que nós pertencemos a um lugar. Sim, meus irmãos, nós só conseguimos amadurecer devidamente, aprender a amar, né? Nos tornarmos filhos quando nós sabemos qual é o nosso lugar no corpo. Quando nós reconhecemos que pertencemos a um lugar. Quando deixamos de lado a orfandade. Para isto, é preciso estar conectado a um lugar. Tá, como eu disse, a igreja de Jesus é muito ampla, é muito grande, é muito, né, vasta. Mas todos nós pertencemos a uma igreja local, um grupo, que seja uma célula, que seja... Nós temos um grupo, nossa comunidade, nosso espaço, nosso lugar. E nós só descobrimos o nosso lugar no mundo, nosso papel no mundo, quando nós entendemos e quando nós praticamos a nossa vida em relação a outros. Fora disso, a gente fica correndo de lá para cá, daqui para lá, e não descobrimos o nosso papel, o nosso lugar neste mundo. O nosso lugar neste mundo está totalmente conectado às pessoas que nos cercam. Nós só florescemos quando nós encontramos este lugar, que é composto por irmãos ricos, pobres, diferentes, estranhos alguns, né? Personalidades muito variadas, idades diferentes, níveis de maturidade diferentes. É uma grande família mesmo. É assim que é a família, né? A nossa família é assim. Tem gente bacana, tem gente não tão bacana, mas é minha família. Eu amo e eu vou defender, eu vou cuidar. Não é assim que é? Então, e tem os pequenininhos da família, tem os bebês, tem as crianças, tem os idosos. A família é isso. E a família de Deus, a família, o corpo de Cristo é da mesma forma. E a minha família local, a minha igreja local é assim também, deve ser assim também, né? Tem que haver da nossa parte comprometimento com o corpo de Cristo. Meus irmãos, o nosso comprometimento não é com programas, com eventos, com festas. Elas são boas, elas fazem parte do pacote, é claro, são necessárias e tal. Mas o nosso comprometimento mesmo, em primeiro lugar, não é com isso. Nosso comprometimento é com as pessoas que compõem o corpo. Os eventos, as festas, elas serão consequência. Porque, afinal de contas, vamos dizer assim, nós temos o culto, né? E nós devemos estar no culto, né? Cultuar a Deus juntos, é importante, porque é formativo, ajuda na nossa formação cristã. Falei sobre isso já, né? O que nós cantamos, ele forma a nossa teologia, né? O nosso ser espiritual. Então, o culto é importante, cultuar com nossos irmãos. Mas não é assim, não é que o culto na igreja ele seja mais santo do que a minha casa ou a sua casa. Quero crer, né? Se todo mundo se são santos que habitam ali. Não é isto.
Não se trata disto. Deus está tanto no culto quanto ele está na nossa casa. A igreja, agora eu falo a igreja quatro paredes, né? A igreja em si, aquelas quatro paredes, não é isso que é especial. São as pessoas. Então o culto é importante por quê? Porque nós estamos como corpo, como célula, como comunidade, cultuando, louvando a Deus juntos. Não é bom que o homem viva só, nós estamos juntos. E isso provoca em nós esse crescimento, esse desenvolvimento da nossa salvação, como foi falado na semana passada. Então, portanto, esses ajuntamentos que são assim importantíssimos, né? Mas eles são importantes por quê? Por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Eu até contei uma vez, acho que foi no culto, não sei se foi no culto ou se foi num estudo online, não me lembro, que esse filme que saiu recentemente, não é tão recente, né? Mas que fala dos anos 60, do movimento de Jesus, o Jesus People, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, como começou ali, que foi o maior avivamento, possivelmente da história, em número de pessoas, né? Da história, toda a história. Mas com certeza o maior avivamento da América. E foi nos anos 60 mesmo, 67, 68, 69, foi por ali, né? E conta a história da igreja, a igreja onde começou o avivamento, que era uma igreja bem tradicional, com poucas pessoas, idosas, e bem, tudo quadradinho, né? Tem que seguir o culto tem que ser assim, primeiro desse jeito, depois daquele de outro jeito, depois a oferta, depois não sei o quê, depois a mensagem, né? Olha, não sujem aqui não, olha, não comam dentro da igreja, não bebam água ali e tal. Era todo desse jeito, né? Mas eu tava lá. Quando os jovens hippies começaram a entrar buscando Jesus, sentando para todo lado, andando descalço na igreja, e aí os diáconos preocupados, porque estariam sujando o carpete da igreja, porque com aqueles pés sujos, né, e com ácido que tem na nossa pele, né, eles estariam sujando e marcando o carpete da igreja. E o pastor, o que ele fez? Ele sentou na porta da igreja com um balde de água e todos os hippies que chegavam, ele lavava os pés dele, falava, entra em nome de Jesus, fica à vontade, a casa é sua, né, porque ele dizia assim, tem que salvar o carpete, né? Salvar o carpete, ele estava sendo sarcástico, claro, que os diáconos queriam que salvasse o carpete, mas Jesus veio para salvar as pessoas, e as pessoas vão sujar o nosso carpete, vão fazer bagunça, né? Vão sujar o curral, como diz lá em Isaías, os bois sujam o curral, mas é na força do boi que o trabalho é feito. Se você quer ter controle, quer tudo certinho, você vai conseguir, eu vou conseguir, mas não vai crescer, não vai para frente, né? Corpo é isso, é essa diversidade rica e maravilhosa. E o nosso compromisso é com as pessoas, com os relacionamentos. Aqui a palavra de Deus fala em Efésios 2,19. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. E 1 Timóteo 3,15 diz, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É a igreja do Deus vivo. Não é uma igreja morta, ela é viva. E nós, terceira coisa que eu quero falar aqui, que a gente aprende com o corpo, né? Estando no corpo, estando em família de Deus, nessa jornada da fé, né? No processo de desenvolver a nossa salvação, é que nós encontramos essa autenticidade nesta comunhão. Comunhão amadurecida, né, que vai amadurecendo. Então, o corpo, é claro, é comunhão, né, símbolo de comunhão. E nós encontramos esta autenticidade, a gente não precisa fingir. Meus irmãos, a gente não precisa fingir. Quando a gente está triste, a gente tem que assumir. Não tem esse negócio de o crente estar alegre o tempo todo, não. Isso aí é Hollywood, tá? O crente, não. Nós temos aquela alegria interior lá no fundo da alma, porque nós sabemos nosso propósito neste mundo e para onde nós estamos indo. Mas há muitos momentos de tristeza. Por exemplo,
Há 2 semanas mais ou menos atrás, nós perdemos um jovem de 32 anos, que nasceu e cresceu em missões, filho de missionários, nasceu e cresceu em missões e morreu recentemente, de uma forma muito trágica, muito triste, muito trágica. Então nós estamos enlutados com esses pais que perderam seu filho para o auto-extermínio, e são missionários os pais, filho já adulto, é claro, mas não mora mais com os pais, não está em missões, já, né, já desde que atingiu a idade adulta, saiu da casa dos pais, mas a dor é muito grande. Só que eu conversei com os pais recentemente, a dor é grande, mas ao mesmo tempo há consolo, há conforto, há aconchego, há esperança. E quem que traz isso pra gente? É o corpo, é a família cristã, é saber que não estou sozinho, não estou caminhando sozinho nos dias bons, mas nos dias, especialmente nos dias difíceis. E nós todos passamos por esses dias difíceis. Eu não gosto, detesto esse evangelho da prosperidade. Porque não é só no dinheiro a prosperidade que as pessoas pregam. Às vezes elas pregam a prosperidade no sentido de que eu tenho que estar sempre com a cara sorridente, que eu tenho que estar sempre rindo e viver no mundo de La La Land, como eles falam em inglês, né? No mundo, sei lá, da carochinha, não sei. Mas não é assim. Alguns dias são bem tristes. Alguns dias são bem dolorosos, porque nós estamos num mundo triste e doloroso. E nós somos impactados por isso. Ou então não temos sentimentos. Nós somos impactados por isso. Né? Na igreja, um bebezinho morreu. Não é nem da nossa igreja, mas é de alguém da família da nossa igreja. O terceiro bebezinho de uma família, de um casal que está tentando ter filhos e não consegue. Como que nós não somos afetados por isso? Como que o nosso coração não vai doer por conta disso? É claro que dói. É claro que dói. Mas há consolo no corpo. Há consolo. Há conforto. E nós temos essa autenticidade de também para confessar fraquezas e pecados, dificuldades, para ajudar um ao outro e consolar nesses momentos difíceis, fortalecer, estender o perdão e a misericórdia. Meus irmãos, isto é o corpo de Cristo. Ele não é artificial. Ele é vivo. Ele é composto de famílias que têm perdas, que têm perdas para a morte, perdas para o pecado, para o mundo, ou perdas porque existem divórcios, existem separações dolorosas, existem situações que realmente deixam o nosso coração muito entristecido. Mas saiba que há consolo, há conforto, há esperança, há uma luz no fim do túnel. Este é o corpo de Cristo. Pessoas com as quais nós temos compromisso e nos identificamos com elas, e elas também se identificam conosco. Mas quando a gente fica protegido, encastelado lá, né, não querendo se expor, não querendo ser quem realmente é, com medo disso, medo daquilo, medo da minha imagem, medo do que vão pensar de mim. Ora, somos pessoas comuns e normais como todas as outras. A diferença é que nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos um propósito. E este propósito tem a ver com o próprio Cristo, né? Andar em comunhão com Ele, com os outros, e buscar esse crescimento, esse desenvolvimento da salvação. Porque, como já foi falado, o crescimento não é uma opção. Ou nós crescemos, ou nós morremos. E é somente no corpo que nós podemos crescer, florescer, brotar e dar muito fruto. Deus abençoe.